Muito obrigado. Agora, então, para continuar, eu vou convidar aqui para conduzir o painel Caminhos para Parcerias Inter e Intrasetoriais que mudam o curso das CCNTs, o Eduardo Figueiredo, o Eduardo da Boehringer Ingelheim, que já participa das atividades do fórum também há bastante tempo. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, Mark. Bom dia mais uma vez a todos e todas. Bom, é um prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de conduzir, né, esse painel de extrema importância. Algo que é muito importante para nós, né, como indústria, eu acho que é ter a oportunidade de participar de uma iniciativa tão plural como essa, né, do Fórum CCNTs. Então, aqui, de verdade, a gente vê pluralidade, né, na participação, né, na busca de soluções aí para problemas extremamente complexos, mas tratado com uma leveza, com uma iniciativa positiva, como algo na busca do bem comum, né? Foi muito falado do o que é comum para todos nós, né? Tem uma frase de um jornalista e crítico social, Henry Louis Mencken, que para todos os problemas complexos existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Então, não tem milagre, não tem milagre, né? Então, a discussão ela é muito válida, a gente realmente precisa aprofundar, buscar, né, o comum, mas buscar, né? Então, a discussão, muitas vezes, ela é densa, mas ela precisa ser perseguida aí com resiliência. Nós, da Boehringer, temos uma ambição, né, de sermos um parceiro do ecossistema de saúde, né? E não só ser uma indústria que busca inovação, mas também ajudar na construção de como gerar acesso dessas soluções para a população como um todo. Então, não é uma tarefa fácil, e aí, por isso que um fórum como esse nos ajuda muito na construção, né, de ideias, de possibilidades, mas a gente entende que é dessa maneira que a gente pode ter um papel aí intrasetorial e intersetorial com todo o sistema, né, e atuar de uma maneira conjunta. Para tangibilizar um pouco dessas iniciativas, foi até falado pela Karina, nós temos algumas ações relacionadas a diagnóstico, por exemplo, para DPOC. Então, é algo que a gente acaba atuando, né? Como atuar de uma maneira mais ampla, né, em diagnóstico, em capacitação, além dos produtos, né, do que a indústria pode oferecer. E um outro exemplo que tangibiliza bem a nossa atuação desde 2011, uma discussão bastante densa com a Pharmanguinhos e Fiocruz possibilitou a transferência de tecnologia de um medicamento essencial para Parkinson, que é o Pramipexol. Então, isso nos, né, dá para o Brasil autonomia e também liberdade para poder fornecer de uma maneira melhor para a população uma solução relacionada a Parkinson. Essa boa prática foi finalizada, para vocês terem uma ideia, começou em 2011 e ela se estendeu, né, e foi finalizada com 100% da transferência de tecnologia em 2022. E isso, essa credibilidade junto, né, a Fiocruz, Pharmanguinhos, nos deu a possibilidade de assinatura de um novo acordo, também de transferência de tecnologia, dessa vez de um medicamento da empaglifosina para diabetes e insuficiência cardíaca. Então, a gente está falando aí da produção nacional, né, do fortalecimento do Parque Nacional de medicamentos de última geração. Então, de verdade, é um pouco do formato de parceria e como a Boehringer quer ser percebida aí no contexto, né, da saúde, viabilizando acesso, seja através do SUS ou da saúde suplementar. Não me alongando mais, e para iniciarmos aqui esse painel super relevante, nós teremos o prazer do retorno a essa mesa da Yara Baxter, membro permanente, né? Muito bom. Obrigado, Yara. Dr. Alexandre Biasi, diretor do Instituto de Pesquisa do HCOR.
e a senhora Renata Couto, diretora executiva do Instituto Desiderata. Como o Mark mencionou, o tema, né, desse painel, caminhos para parcerias inter e intrasetoriais que mudam o curso das CCNTs. Nós vamos começar, então, pela Yara Baxter. Ela vai nos trazer um pouco do contexto de estratégias de engajamento dos diferentes setores e accountability compartilhada para avançar em CCNTs. A palavra é sua. Tá ótimo. Na verdade, eu trouxe um slide, que é no intuito mesmo, já conhecendo a nossa audiência, que é uma audiência seleta, né? E que também vem de encontro com várias coisas que foram comentadas anteriormente, que é o que o professor Marco, inclusive, falou muito fortemente, que é nós trabalharmos em linha reta ou nós conseguirmos estabelecer uma governança para nós trabalharmos no lugar comum. Então, acho que todos nós conseguimos imaginar aqui que cada um de nós temos uma bola onde a gente atua e as nossas intersecções formam esse lugar comum. Aí é difícil a arte de trabalhar no lugar comum. Então, existem diferentes modelos para ilustrar esse tema. Eu trouxe um. Mas esse tema eu gostaria que nós olhássemos, inclusive... Esse aqui é para frente, né? Pronto, é esse o slide. Que nós olhássemos para ele pensando que muito do que foi discutido hoje é que, normalmente, a percepção é aquela que está no topo da pirâmide, que é o aconselhamento individual, as intervenções clínicas e um olhar muito forte no sistema de saúde per si. E, praticamente, isso passa a ser a tradução do esforço coletivo ou das grandes queixas da população, o quão bom está esse topo da pirâmide e quão ruim está o topo da pirâmide na perspectiva e no arredor de onde a pessoa vive. Então, ali nós estamos falando do sistema de saúde, das fontes pagadoras, das ONGs, que geram acesso aos medicamentos, e que circula o tão chamado sistema de saúde, que, na verdade, poderia se chamar sistema de doença, né? Porque ele faz a gestão da doença, ele não faz a gestão, até faz a gestão da saúde, mas, assim, ele coordena a gestão da saúde, mas ele também atende à gestão da doença. Aí nós temos o que nós poderíamos chamar o miolo da pirâmide, os influenciadores do mercado. Então, aqui a gente tem os decisores que trabalham aqui conosco em políticas públicas e etc., que é muito importante nesse processo, as agências governamentais, as associações médicas, muito importante no sentido de nós termos aqui, também somando os centros de pesquisa, os que nos dão os dados para podermos trabalhar juntos, que foi muito o motivo da mesa anterior. Temos a parte da tecnologia, que também está representada aqui, temos as companhias farmacêuticas, as de devices, temos a parte da agricultura, de produção de alimentos, e os pagadores e todos mais. Ou seja, todos nós que estamos aqui, nós nos enxergamos em algum lugar nessa pirâmide. Aí nós temos os influenciadores sociais, e que também foi dito anteriormente, mas ele é muito interessante que a gente pare um pouco para pensar. Que é quanto que verdadeiramente nós estamos trazendo a cultura mesmo das regiões, do povo, e que, através dela, pode ser que nós tenhamos como traduzir melhor os nossos conceitos de saúde e de bem-estar. Então, nós temos algumas experiências, né, Karina, que foi feita aqui em São Paulo, com escola de samba, com slam, que é aquelas batalhas de poesias, com grafiteiros, que são ambientes onde que estão jovens, né, que é quando a gente pode fazer a promoção da saúde, prevenção e promoção, junto com o programa de saúde na escola, quer dizer, tem um lado de intersetorialidade importante. Quando eu comentei antes com o professor Mark que a teoria na prática funciona, só é difícil trazer a teoria para a prática, é que se nós lermos o manual do SUS lá, vira páginas do sistema, tem tudo lá.
Agora, fazer a tradução do que está lá para a prática é o que nos faz tirar um horário da nossa agenda e estarmos aqui. E estava conversando com a Tarsila agora no café, que é assim, como é que nós colocamos nós, atores, trabalhando juntos, não em linha reta, nessa intersecção das bolas, onde é o nosso lugar comum, que é o lugar comum que nós estamos hoje. Então, nós entendemos o fórum como que verdadeiramente articula. Mas a gente articula, percebe, em um momento dessa jornada. Mas existem muitos outros que, às vezes, os recursos eles estão pulverizados. Com os recursos pulverizados, significa que os esforços estão pulverizados. Aí, com os esforços pulverizados, os resultados ficam pulverizados. Então, aquele impacto que era para ser graúdo, ele vira um impacto miúdo. Então, nós somos um país de 5.000 cidades. A gente fica muito feliz que a gente está trabalhando em 10 cidades. Aí só estão faltando as 4.990 cidades. Daí você entra num PROAD de SUS e você aumenta um monte de cidade. Ainda fica faltando 4.000 cidades. E daí parece que você não rende, né? É o Ministério da Saúde que acaba tendo que carregar tudo isso, assim como a Karina nos trouxe bem várias cidades, e se a gente for para a Europa, você tem vários países na cidade de São Paulo. Então, pensa o que é articular isso, sendo que todos nós queremos a mesma coisa. Então, quando nós olhamos aqui nos influenciadores sociais, eles, assim como nós, eles têm uma agenda cheia. Né? A escola tem que fazer educação, tudo que nós olharmos aqui, a pessoa já tem uma agenda. Né? A telecomunicação tem que fazer a comunicação, a cultura tem que fazer a cultura, os centros religiosos têm que fazer a parte das religiosidades e assim por diante. Como é que a gente faz com que eles se percebam atores tão importantes quanto todos os que estão nessa pirâmide? Então, aqui é um exercício que eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui temos alguns exemplos. Todos temos. A arte seria como é que nós somamos esses exemplos e criamos um muito bom, grande exemplo. Então, a beleza é que a gente já tem um local para articular. Não é uma tarefa fácil, para falar a verdade, assim, muitos de nós temos nos dedicado tempo para falar como que a gente faz essa coalizão, como que a gente verdadeiramente gera, trabalhando juntos com o tal do accountability. Accountability significa assim, não é para ser legal, é para mudar o número. Porque para ser legal, você vai na praça, você enche bexiga, monta uma tenda, põe não sei o que tocando, fica muito legal, vai para a televisão e fala, nossa, a gente fez, que nem hoje é o Dia Mundial da Hipertensão, né? Então, muito legal, porque, nossa, todo mundo mediu pressão lá, tá? Nossa, excelente. Tá bom. Mudou o número? Não, então só foi legal. Então, de coisas legais, a gente tem zilhões de coisas aí, de manuais, que você vai nos lugares e fala, por que a gente não fez isso juntos? Se eu estava trabalhando no vizinho ao lado, ali as duras penas, às vezes até sem recurso, e aqui esbanjando recurso, só que não mudou o número, e aqui penando para mudar o número, mas sem recurso. Então, essa combinação, né? A gente tem que falar de recurso, porque só de boas ideias a gente não vai virar um número também. Então, quando nós olhamos aqui de novo, talvez o grande convite é para que a gente saia um pouco dessa base estreita. Então, vamos olhar lá do lado direito de vocês, dos parceiros tradicionais e convencionais de saúde, e a gente entre numa base mais ampla de novos modelos de parcerias. E daí, com os novos modelos de parceria, a gente também estava no café, não me lembro aqui quem estava, falou assim, eu sou nova aqui, então eu acho que eu fico assim, menos do que está na liderança, eu fico mais trazendo, assim, aprendendo, né? Falei, pelo contrário. Quando a pessoa é nova no sistema, ela vem com as melhores perguntas. Com perguntas que quem está anestesiado no sistema não faz mais, porque a gente já sabe a resposta. Porque é mentira, a gente sabe a resposta que todo mundo sabe, mas a gente não faz a nova resposta. Então, talvez o grande convite dessa minha fala, já acabou o meu tempo, provavelmente, é o que nós podemos pensar assim, qual seria a muito boa pergunta para nós começarmos a fazer a linha reta ficar um pouquinho curva,
Daí nós sairmos do círculo vicioso e entrarmos no virtuoso, que ele é fácil, né? É assim, aqui é o vicioso. O virtuoso não precisa de muita coisa. Ele precisa só que a gente desloque um pouquinho. Um pouquinho que a gente desloca, ele já entra na espiral virtuosa. Então, acho que talvez a gente precise mais e mais nos dedicarmos para mudar este pouquinho. E aí a gente entra numa espiral virtuosa no sentido de mudar o número. Se for para fazer uma coisa legal, melhor. Mas se for para fazer o que é certo e mudar o número, a gente vai fazer o que é certo para mudar o número, né? Então, acho que era isso. Muito obrigada. Não precisa nem passar o segundo slide, que é nos comentários finais, que já foram feitos aqui. Daí te convido para o debate depois, né?